Convido vocês então a abrir Romanos 8, a partir do versículo 29. Nós vamos até o final, versículo 39, sentados como estamos. É um texto muito profundo, certamente você já conhece. E nós vamos aqui tirar algumas lições desse conteúdo precioso de Romanos. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que forma extraordinária de terminar uma sessão, de terminar um conteúdo, fechando um raciocínio teológico profundo com afirmações de fé e corajosas. E eu quero olhar para esse texto, é uma extensão boa de texto. Pedirei a Deus o dom da síntese para poder tirar e saber tirar o máximo do que está aqui sem me delongar tanto. Mas eu conto com a paciência dos irmãos. John Stott, ele é um excelente escritor, e ele diz que quando Paulo, no versículo 29, ele inicia falando sobre o Deus que nos conheceu de antemão, antes que nós existíssemos. Ele diz que Paulo começa a fazer aqui 5 afirmações contundentes, verdadeiras, afirmações que são basilares, são sustentáculos, alicerces para se construir uma vida espiritual com convicção. Ele vai dizer que essas 5 afirmações têm a ver com os atos históricos de Deus. O Deus que nos conheceu antes, de antemão. Que foi num passado eterno e lá nos conheceu. E os estudiosos olham para essa expressão conheceu e entendem que conhecer não é só saber da existência. Conhecer tem a ver com amar. Por isso que é comum no Velho Testamento dizer que o esposo conheceu sua esposa, e aí está dizendo que ele a conheceu intimamente, sexualmente, ele a amou. A Bíblia, quando diz que nos conheceu de antemão, está dizendo que Deus nos amou antes. E Paulo vai dizer em Romanos que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Antes que houvesse mundo, nós fomos conhecidos dele. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, diz: Deus conhece os que lhe pertencem. Apartai-os
de toda iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Esse Deus nos conheceu, é um fato histórico, é um fato relevante. E esse Deus que nos conheceu é um Deus que nos predestinou. Lá no futuro, Ele nos conhece, lá no passado, Ele nos conheceu e nos predestinou para um destino da salvação, para um destino de encontrar com Ele. E o interessante é que Paulo diz assim: todo aquele que se diz salvo é um predestinado, e todo predestinado tem que parecer com Jesus, senão não é predestinado. Olha o que o texto diz. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ninguém é predestinado só para ir para o céu. Sobretudo, nós somos predestinados para parecer com Jesus, para ter os mesmos sentimentos de Jesus, as atitudes de Jesus, comportamento de Jesus, parecer com Jesus. Aí fica mais difícil você dizer que é predestinado. Mas o fato é que Ele nos predestinou. Tudo isso, se Deus pode ser preso pela dimensão tempo, Ele nos conheceu e nos predestinou num tempo passado. Mas a Bíblia vai mais adiante. Paulo faz uma terceira afirmação. Diz que Ele nos chamou. E aí é o tempo presente. Deus historificou o que Ele elaborou e planejou no passado, quando nos conheceu e quando nos predestinou. Em um dado momento histórico, Ele nos chamou, você foi impactado pela mensagem do Evangelho, o seu coração ardeu, você se descobriu sem nada, vazio, carente de Deus, arrependeu-se dos seus pecados e correu até Jesus. Ele estava nos chamando. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. É assim? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E em algum momento você correu para Jesus. O que era projeto se historificou. Deus te chamou e você veio para Ele. E Paulo vai dizer depois que a quem chamou também justificou. É um ato que acontece no chamamento. Quando pelo Evangelho você é chamado por Deus e se entrega e assim se converte e nasce de novo. Automaticamente, com esse gesto de ter fé em Deus, você é justificado. E nós tratamos disso hoje. Falamos sobre a justificação. E eu peguei uma citação muito interessante. Essa citação diz assim: justificação, preste atenção nisso, guarde, a teologia pura. Justificação é muito mais do que simples perdão, ou absolvição, ou mesmo aceitação. Justificação é uma declaração de que nós, pecadores, agora somos justos aos olhos de Deus, pois Ele nos conferiu o status de justos, que na verdade trata-se da justiça própria de Cristo. É em Cristo, em virtude da nossa união com Ele, que nós fomos justificados. Ou seja, não há um ato de justiça em mim, que me dê direito a requerer algo de Deus. A justificação é Deus me declarando justo, apesar das minhas imperfeições, mediante aquilo que Jesus fez por mim. E a justiça que Jesus na cruz conquistou é imputada, é colocada sobre mim. Eu recebo de graça a dádiva de poder ter acesso a Deus. Essa é a quarta declaração. Ele nos justificou. E a quinta afirmação que Paulo faz nessa sentença sequencial é que Ele nos glorificou. Todos os tempos, e volto a dizer, se é que nós podemos enquadrar Deus e a ação de Deus em termos de tempo. Nós vemos aqui passado, Deus conhecendo, predestinando. Presente, Deus chamando e justificando. Futuro, Deus já nos glorificando. Deus já preparando o céu, as moradas eternas, a perfeição quando lá chegarmos. Toda a nossa história
está dentro de um plano, de um projeto magnânimo e eterno de Deus sobre nossas vidas. E alguém pode dizer, mas onde é que está a santificação? O Stott responde isso dizendo que a glorificação é a santificação começada na terra. Nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados, ao sermos justificados, entramos em um processo de crescimento espiritual que nada mais é do que parecer com Cristo Jesus. Santificação é isso, é querer se parecer com Cristo Jesus. E andar nesse processo até chegar lá, e essa garantia de que nós vamos chegar lá é dele, não depende de atos e méritos meus, mas é porque ele começa a boa obra e termina a boa obra que ele começa em nós. Essas são as 5 afirmações que dão base para que possamos viver uma fé com liberalidade, sem culpa, sem medo, sem agonia de alma. É por essa razão que você se deparou no versículo 31, com uma outra pergunta. Paulo faz afirmações, depois ele lança uma pergunta que ela é fundamental. Ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Daquilo que ele afirmou, as 5 afirmações. Como vamos nos portar? Quais serão as nossas atitudes diante daquilo que você ouviu agora? Do que Deus fez no passado, no presente e no futuro, que Ele já está preparando para você. O questionamento no 31 é: que diremos, pois, diante destas coisas? E Paulo inicia uma sequência de questionamentos, e são 5 questionamentos. Paulo está trabalhando com o número 5. 5 afirmações, agora 5 questionamentos. E são perguntas uma atrás da outra. Perguntas retóricas. Perguntas que são usadas mais para trazer convicção do que para trazer propriamente um questionamento ou uma dúvida. Daí a razão das perguntas retóricas, elas afirmarem mais do que perguntar. E nessas perguntas que Paulo faz 5 perguntas impossíveis de serem respondidas. Perguntas que nos calam, porque elas vêm com uma carga de tanta verdade, que esses questionamentos produzem em nós certezas. E no mundo de incertezas no qual vivemos, nós precisamos ouvir afirmações que dão base à nossa fé. Ouvir perguntas que nos fazem crescer também na nossa fé. E eu quero convidar vocês, e quero gastar mais tempo nessas perguntas impossíveis de serem respondidas, nessas interrogações que vão promover fé e convicção ao nosso coração. Tanto é que depois de fazer essas perguntas, Paulo vai lá e diz, porque eu estou bem certo. São perguntas que têm uma intenção clara de criar convicção. A primeira pergunta que Paulo vai fazer é a seguinte, se você estiver com sua Bíblia aberta, ainda no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Note, se Paulo tivesse feito a metade da pergunta, provavelmente nós teríamos muitas respostas a esta pergunta. Se Paulo tivesse feito a pergunta, quem será contra nós? Eu teria várias respostas. O próprio Senhor Jesus disse que o mundo hostil, mau, é contra aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Paulo escrevendo a 2ª carta a Timóteo diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus diz enfaticamente e repetidamente, o mundo vos odiará.
Todos que querem seguir os preceitos de Jesus serão perseguidos. Se a pergunta fosse feita, quem é contra nós? O mundo é contra nós. Satanás é contra nós, tem sede de nós. A Bíblia diz, Pedro, que ele anda como leão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar, dada a sua fúria, o seu ódio contra nós. Nós somos contra nós. Quantas vezes nós nos sabotamos? Quantas vezes as nossas atitudes são contra nós? Nós fazemos mal a nós mesmos. Mas a pergunta que é feita não é quem é contra nós. A pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coragem, que intrepidez. Porque essa pergunta não tem resposta. Ninguém pode persistir numa perseguição e sair vitorioso contra mim e você, se Deus é por nós. Por isso que quando Deus é por nós, nada nos resiste. Agora, quando Deus é contra nós, sai de baixo. Quando Deus é contra você, você não tem jeito. Mas se Deus é por você, o homem pode se levantar com a fúria que for, com o estratagema que seja, com o ódio mais mortal possível, com as mentiras e ilações, não terá como prevalecer, porque Deus é por você. Esta é a pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não tenha medo de situações e de pessoas que se levantam, se você está do lado certo e se Deus está do seu lado. Não tenha medo. Esse é o questionamento que Paulo faz. E não tem ninguém que possa se levantar e dizer, mesmo Deus sendo a favor dele, eu vou vencer. Ninguém pode dizer. Ninguém pode resistir. A segunda pergunta que Paulo faz é, aquele que não poupou seu próprio filho, mas me entregou por todos nós, não nos dará todas as coisas? Mais uma vez, se Paulo tivesse perguntado, Deus nos dará todas as coisas, você coçaria a sua cabeça e diria, é provável. E na verdade nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos para crescer e continuar louvando e agradecendo a Deus. Mas não temos tudo o que queremos. Se a pergunta fosse, Deus nos dará todas as coisas, eu responderia, e é melhor que Ele não nos dê todas as coisas. Elias entra no deserto do Negueb e pede a morte para si, e Deus não deu o que Elias pediu. Glória a Deus por isso. Que Deus não responde todas as orações loucas, bobas e tolas que você faz. Glória a Deus por isso. Mas não há nada impossível para Deus. Por isso que Paulo faz uma construção. E não há nada precioso demais para Deus que Ele não possa lhe dar, se estiver dentro de um propósito maior, um propósito dEle. Porque quando Deus tem propósito, Deus pega uma órfã e faz dela rainha. Foi isso que aconteceu com Esther. Foi isso que aconteceu com Esther. Deus faz de um cuidador de ovelha, o caçula rejeitado pelo pai, para ser rei sobre Israel. Quando Deus quer, assim. Lá em Pernambuco tem isso. O cara compra um carro novo, vai botar um adesivo assim. Quando Deus quer, assim. E bota no carro dele. Quando Deus quer, assim. Mas não duvide que Deus esteja limitado a fazer alguma coisa. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
A resposta óbvia é sim. Se Cristo é o maior bem que o Pai tem, e Ele entregou por nós, se Ele tinha o de melhor e Ele entregou por nós, será que outras coisas menores Ele não poderá nos dar? Claro que Ele poderá nos dar. Precisa apenas encaixar no propósito dEle. E quando encaixa, não há nada, não há ninguém que impeça. É uma pergunta que traz afirmações. O Deus que entregou seu Filho por mim, me ama tanto que deu o que Ele tinha de mais precioso, seu próprio Filho. Tudo fica opaco. Tudo fica sem valor, perto do que nós já ganhamos. O Filho de Deus como Salvador de nossas vidas. Tudo fica mínimo. Então você perde todo o direito de dizer, mas Deus não me ama, Deus não me deu um carro. O que é um carro em comparação ao filho que Ele já te deu? Tudo fica pequeno. A terceira pergunta, impossível de ser respondida, que o apóstolo Paulo apresenta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Em outras versões diz, contra os eleitos de Deus. Mais uma vez, se a pergunta fosse feita pela metade, muitas respostas teríamos. Quem nos acusará? A minha própria consciência me acusa. Mais uma vez, o acusador das nossas almas é assim que, em Apocalipse, o diabo é apresentado, o acusador dos irmãos. A palavra Satanás significa acusador, adversário. Pessoas nos acusam, muitas vezes sem razão e sem prova. O homem nos acusa, Satanás nos acusa, nossa consciência nos acusa. Mas a questão não é quem nos acusa. É quem ousa fazer acusação, não contra um simples homem e mulher, mas contra os eleitos de Deus. Querido, se você foi predestinado, você é um eleito de Deus. E se Deus te amou e te escolheu, mesmo você sendo isso que você é ainda, imperfeito, maculado, você ainda que tem sombras e trevas no sentido de ações, e não no sentido da alma, porque só a luz brilha dentro de você. Nós que temos altos e baixos, se Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, Ele continua nos amando assim até hoje. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o amor de Deus nos constrange. Por que que nos constrange? Por que que esse amor nos deixa sem jeito? Porque eu não conseguiria me amar como Deus me ama, me conhecendo como eu sou. Ou será que você não é assim? Você diz, será que Deus me ama mesmo como Ele diz que me ama? Então Ele não me conhece. Ele te conhece tanto, por isso que Ele te ama. Porque sem o amor de Deus, você está perdido. Sem o amor de Deus que te faz levantar toda manhã, você está perdido. Se fosse uma relação formal, você estaria perdido. Mas é uma relação de amor. Não é simplesmente acusar A ou B, é acusar os eleitos de Deus. Se Deus retirou a culpa que estava sobre mim, sobre você, quem são vocês para botar de volta sobre mim? Às vezes a gente não acredita nisso. A gente não acredita. Por isso que a nossa fé não é crer apenas que Deus nos salvou, é crer que Ele nos amou e continua nos amando. Tem muita gente que tem conflitos com o amor de Deus. Por isso, por não acreditar tanto no amor de Deus, entra no esquema de fazer para receber algo em troca. Porque ele não consegue acreditar que Deus amou, mesmo com um currículo
mesmo com um histórico tão feio, tão maculado. Mas quando a gente descobre esse amor nos sustenta, porque a gente vai para frente sabendo que mesmo caindo, levantando, Ele continuará me amando. E eu, sobretudo, também com os meus defeitos e imperfeições, sempre continuarei amando. Pedro, ia bater aqui. Pedro, olhe para Pedro, a história de Pedro da negação. Pedro, quando negou Jesus, Pedro estava negando o amor. E Pedro se encontra com Jesus e a pergunta era: Pedro, tu me amas? Não é, Pedro, você me amou naquele dia quando você me negou? Jesus quer saber o hoje. Porque se hoje estiver firmado, amanhã é certo. E a pergunta é: olha, eu estou muito sentido com você, porque há 3, 4 anos você fez isso comigo. Meu irmão, já está um câncer. Você esperou 4 anos para falar? Isso é um câncer. Isso não é mais uma ferida. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama. Por mais que a consciência dele levasse para o passado, Jesus estava falando de presente. Pedro, tu me amas. Ele responde presente: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ao final ele diz: olha, então apacenta meu rebanho, toma conta que eu vou para o céu, sentar ao lado do Pai, no trono, interceder por vocês, e vocês toquem a vida daqui para frente. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Quem intentará acusações ou acusação contra os eleitos de Deus? Satanás sai correndo, porque ele não tem direito mais de te acusar se Jesus já te justificou. Se no tribunal de Deus você já foi absolvido, não por mérito próprio, mas porque alguém pagou sua conta. Ninguém pode falar dos seus pecados passados. Ninguém. Nem mesmo você. E não só pecados passados, pecados confessados e deixados. Ninguém. E esse é um aviso de Deus. Ninguém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Diante de uma pergunta dessa, todo mundo se cala. Aí vem uma outra, a quarta, que é uma sequência dessa. Você veja que nós saímos e somos levados a um cenário de um tribunal. A terceira pergunta é: quem tentará acusação? E a quarta é: quem os condenará? A terceira pergunta cabe a um advogado de acusação ou um promotor fazer. No reino de Deus, na igreja de Deus, não tem lugar para promotor e acusadores. Tanto é que esse título é título do diabo. Tem que ter lugar para irmão. O irmão alerta o outro. O irmão não acusa o outro. É diferente. Meu irmão, senta aqui, vamos conversar. Estou preocupado com você. Com o que você está preocupado? Com o seu comportamento. Eu não estou achando interessante. Posso estar enganado, mas eu sou teu irmão, estou falando para você. É assim que o crente irmão faz. O acusador é: senhores e senhoras, neste lugar, aquele rapaz, aquela moça, ele não está nem presente. Ele não pode estar presente, porque nesse tipo de acusação, se tiver presente, perde a graça falar. Só tem graça falar de alguém quando é pelas costas. No reino de Deus não tem papel de juiz, porque a Bíblia diz que só tem um justo juiz. O dia do juízo é o dia do justo juiz. Não cabe a nenhum irmão ser juiz do outro. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Ou é muita coragem ou é muita petulância do apóstolo Paulo. Vocês vão de concordar comigo. E eu não acho que é petulância, eu acho que é convicção
e autoridade para fazer esse tipo de perguntas, porque diante do que ele vem expondo, do capítulo 1 ao capítulo 7, chegando no 8, é tão sólida a obra de Jesus, o que ele fez por nós, que ele tem autoridade e convicção de fazer tais perguntas. E de esfregar na cara do diabo todas essas perguntas e de quem quer que seja. Quem os condenará? Não é que nós não tivéssemos motivos para ser condenados, mas milhares, para não dizer bilhões. Aí eu usar de todos os recursos hiperbole, como é? Vai. Faltou. Nós éramos para estar condenados. Não havia esperança nem sentido mais para nós. Mas Deus resolveu nos perdoar. Você tem algum problema com isso? Vá reclamar para Ele. Não a mim. Se Deus quis me perdoar e te perdoar, porque Ele quis. E porque Ele é generoso demais. Se Ele não quis me condenar, você não tem o direito de se condenar e você não tem o direito de condenar ninguém. Talvez foi aquele outro ladrão da cruz que se converteu no último momento da vida dele, olha para o outro ladrão que estava acusando Jesus e condenando, olha, acusando e condenando, ouve, como tu, estando na mesma situação que ele, tem coragem de acusá-lo. As pessoas que acusam não percebem que estão na mesma situação, ou pior, numa situação pior de quem acusa. Quem os condenará? Aí ele traz uma afirmação que dá base para a pergunta que ele faz. Foi Cristo Jesus que morreu ou antes ressuscitou? E está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, não é à toa que Paulo traz 3 subsídios para ajudar a fortalecer a pergunta que ele fez. Quem os condenará? Aí ele entra direto. Foi Cristo Jesus, quem morreu por eles e quem ressuscitou por eles. Isso nós já conhecemos bem. A morte de Jesus quita os nossos pecados. A ressurreição de Jesus nos dá a garantia de uma nova vida. E se isso não bastasse, Paulo diz que ele então está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, para que a gente não caia e quando a gente cai, ele possa nos socorrer. Lembra de João? Primeira epístola de João? Filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes um advogado diante do Pai. Esse advogado está sentado à direita. A posição estratégica dele à direita do Pai. Sentado. Não é só para reinar gloriosamente, é para interceder por mim. Pai, Luciano, hoje, olha o que ele está fazendo. Eu sei que ele está errado. Tem misericórdia dele. Ele intercede por mim e por você. André, eu sei que André dá muito trabalho, meu pai. É você mesmo, André. Tem misericórdia da vida do André. O pai diz que está perdoado de novo. Então Deus nos perdoa os pecados passados e ele está sentado à direita para dizer, ninguém pode mais condenar. Porque mesmo os pecados presentes ele está intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Até que Paulo chega na 5ª pergunta impossível de ser respondida. E essa pergunta ela é muito desafiadora. Ele grita aos 4 cantos. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quem? Quem? O quê? Paulo aqui, ele age como Elias no Monte Carmelo. Quando eu vou para Israel, nunca deixei
nunca deixei de visitar o Monte Carmelo. Eu tenho uma história com aquele Monte Carmelo muito do coração. Elias é um dos profetas que, como diz a Regina e o Herbert, impactam o meu coração profundamente. Elias, no desafio que ele fez aos profetas de Baal, ele mandou cavar uma vala ao redor do altar e encher de água. Gente, não faz isso não. Alguém pode ter pensado e falado por ele. Você está pedindo que desça fogo do céu e você está complicando, jogando água. O inimigo do fogo é a água. Você não pode fazer isso. Ele mandou encher. Enche de água. Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele faz uma pergunta e ao invés de simplificar, ele complica, porque ele dá possibilidades. É a última pergunta, e nessa última pergunta, Paulo tenta. E aí, gente? Ele lança 7 possíveis candidatas a nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quais são as 7? Pressões de um mundo sem Deus contra nós, tribulação, angústia e perseguição. 3 ações de um mundo hostil a quem crê e quer seguir a Deus. Será tribulação, angústia ou perseguição? Será que as necessidades básicas da vida poderão nos separar? Fome, nudez? Será que o risco à vida e a experiência da própria morte poderão nos separar do amor de Deus? Perigo e espada? Ele tenta ajudar, ele joga água na fervura, ele tenta dar algumas possibilidades para alguém dizer, não, a fome pode, a nudez pode, a escassez total pode me separar do amor de Deus. Pode separar quem não experimentou o amor de Deus, quem não se converteu totalmente. Mas quem um dia encontrou Jesus e viveu com Ele uma relação profunda de amor, essas 7 possibilidades não podem e não vão nos separar do amor de Deus. Não vão. Se separa é porque você não conheceu esse amor. E você não está nesse amor. Se não bastasse levantar essas 7 possibilidades, Paulo faz uma semi-conclusão, ele dá uma respirada e diz como está escrito. Estou no versículo 36. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A palavra no grego é hiperetes. Não, hiperetes é remador de galés. É hipenikomen. Hiper de hiper. Nikomen é vencedor. É como se no pódio de Deus, nós estamos nos aproximando da Olimpíada, no pódio de Deus tem um andar acima, hipernikomen. Hipernikomen. É por isso que a tradução tenta dar essa ideia de mais do que vencedores. Um degrau acima. Passando por perigo, passando por espada, por angústia, fome, nudez, por perseguição de um mundo hostil. Quando a gente passa por isso, nós somos mais do que vencedores, como Jesus na cruz era vencedor. Quando parece que nós estamos perdendo, nós estamos vencendo. Aí depois de respirar no versículo 37, Paulo volta com sua forma inquietante e astuta de lançar as coisas. E ele chega a dizer, versículo 38, pois eu estou convencido. Na versão RA diz, porque eu estou bem certo. Não há dúvidas.
não há inquietação, não há incertezas, não há medo. Porque eu estou bem certo, porque eu estou convencido de que nem nem a morte e as calamidades da vida podem nos separar. Nem morte, nem vida. Nem os agentes cósmicos e sobre-humanos podem nos separar desse amor de Deus. Ele se refere aos anjos e às potestades e aos demônios. Nem eles podem. Ele vai dizer que nem tempo e espaço, as coisas do presente, nem do porvir. Ele vai dizer que nem céu e terra, altura e profundidade. Nada que existe, ele diz outra criatura. Ele procura achar hipótese, ele procura achar nomes, ele procura achar jeito. E ele vai dando. Ele diz, arrume, ache. Não pode. Mais um, não pode. Porque esse amor é inquebrável. O nosso amor por Deus muitas vezes se quebra. Se acha inconsistente. Mas de lá para cá nunca, jamais se quebra. E a garantia não é o meu amor por Ele, mas é o amor dele por mim. Depois de levantar possibilidades, Paulo diz, ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Na NVI, diz, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fecha a questão, nada, nem outra criatura, nem ninguém. Meus irmãos, são convicções que tomam conta do nosso coração, que fazem-nos ter uma vida espiritual abundante, crescente, retumbante, porque nós temos afirmações que são absolutas. E as perguntas que poderiam causar receio, medo, dúvida, vêm trazer convicção. São perguntas que não têm respostas, porque elas são formadoras de opinião, de convicção. O meu desejo sincero ao terminar essa palavra nessa hora é de que você, ao sair daqui, você possa dizer porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Que Jesus garante o meu presente, o meu futuro, porque já garantiu o meu passado. Não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão, porque eu estou bem certo. Paulo também vai usar isso em outra sua carta. Ele diz, porque eu sei que a coroa da justiça já me está preparada. A vida cristã, ela é fundamentalmente construída em cima de convicções. Vez e outra dúvida quer balançar o nosso edifício. Mas se nós não tivermos convicções, nós estamos perdidos. E Paulo propõe, nas 5 afirmações e nas 5 interrogações, convicções, para que você possa andar para frente na certeza de que a opção que você fez de andar com Ele, não é uma opção que você escolheu e que vai ser deixado na metade do caminho. A aula passada, domingo passado, que eu dei na escola dominical foi certeza da salvação, todo crente precisa ter. E quem não tem, precisa então se converter ou se apropriar dessa certeza. E por que eu disse isso? Porque a relação com Deus que eu conheço nas Escrituras é uma relação em cima de amor, de algo sólido, não é uma relação em cima de ficar. Quem fica não tem compromisso. Deus não fica com ninguém. Tem muita gente vindo para a igreja querendo ficar com Deus. Como é que você fica com Deus? Oh, Deus, eu estou essa semana aqui livre.
esse mês aqui eu estou com alguns problemas. Então, durante esse mês eu vou ficar com o senhor. Quando as coisas começarem a melhorar, aí não tem compromisso mesmo, eu posso ir para outro lugar, buscar outras pessoas, mas eu tenho a vontade de ficar com o senhor. Olha, não funciona com Deus assim. Deus não fica com ninguém. Deus casa, faz aliança. Deus faz aliança. E é em cima dessa aliança eterna que ele diz: eu te chamei, eu te remi, tu és meu. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Nenhum dos que me deste, na oração sacerdotal, João 17, Jesus diz: nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Jesus não costuma perder aqueles que Deus dá para ele. E um dia Deus disse assim: Luciano é teu, Jesus. Eu disse: oh glória, porque sem Jesus eu sou ninguém. E ele diz: eu não vou te perder, apesar de mim. E você pode dizer a mesma coisa. Você pode dizer a mesma coisa. Esse é o Deus